Hoje a gente vai fazer a correção da sequência 5, Geografia, certo? Então, abra aí o seu livro, o seu caderno de atividades, tá? Geografia. Vamos lá? Olha, Geografia vai trazer para nós relevo. Então, a gente trouxe para vocês aqui algumas características do que são relevo. Vamos para a leitura? Eu vou apontar o laser aqui, vocês vão acompanhando a leitura, tá bom? O conjunto das diferentes formas de paisagem natural da superfície terrestre chama-se relevo. As principais formas de relevo são a planície, planalto, montanha, monte, morro, serra, vale e ilha. O que são planícies? É um terreno plano e mais ou menos baixo e plano, tá bom? Planalto é um terreno plano e mais elevado. Olha a diferença. A planície, ele é plano, mas ele é baixo. E o planalto é plano, só que ele é um pouquinho mais alto, ele é mais elevado, tá certo? Montanha é uma grande elevação de terra. Lembra que a professora falou para vocês que não existem montanhas no Brasil? Por quê? Para ser uma montanha, ela precisa ter algumas características. No Brasil, a gente não tem, então, montanhas. Lembra disso, né? Monte é uma elevação de terra menor que a montanha. Então, a gente, ó, vocês lembram planície, planalto. Depois a gente tem montanha e monte. Por exemplo, o que eu disse? Montanha, ela tem que ser bem alta. E o monte ele é um pouco menor, ele é menor que a montanha. No Brasil existe monte, mas não existe montanha, correto? Morro ou colina é uma pequena elevação de terra menor do que o monte e a montanha. Certo? Então, ó, montanha, monte e morro. Montanha, monte e morro. Serra é um conjunto de montanhas. Vale é a região mais baixa situada entre as montanhas. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Se vocês não lembrarem as características, volta lá no caderno de geografia, porque a tia já mandou para vocês uma atividade que tinha todos os desenhos. Dá uma olhadinha lá que vocês vão relembrar. Crianças, aí ele perguntou o que é relevo? Tá lá no texto, tá bom? O que é relevo? Tá lá no texto, certo? Mas eu trouxe para vocês já aqui a resposta. Relevo é o conjunto das diferentes formas de paisagem natural da superfície terrestre. Então, o que é o relevo? O relevo é o planalto, a planície, o morro, a montanha, as colinas, tudo, o conjunto dessas formas forma uma paisagem, que é a paisagem natural, tá? Não é aquela paisagem mexida pelo homem, não. É a paisagem normal, certinho? B. Quais são as principais formas de relevo? São somente planície, planalto, montanha, monte, morro, serra, vale, ilha são formas secundárias? Ou serra, vale, ilhas e demais formas são secundárias? Ó, você tem a opção aí também de montanha, monte, morro, planície, planalto, serra, vale e ilha. Depois você tem planície, planalto, montanha, monte, morro, serra, vale e ilha. Serra, vale e ilha e as demais formas são secundárias. De jeito nenhum, não são secundárias, tá? Então, a nossa resposta correta na B vai ficar planície, planalto, montanha, monte, morro, serra, vale e ilha. Ok? Faça a correção, coloca o xizinho aí na resposta correta. 18. 18ª questão. Vamos falar de mata ciliar. O que é mata ciliar? As matas ciliares são florestas ou outro tipo de cobertura vegetal que ficam às margens dos rios, igarapés, lagos, olho d'água e represa. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção dos rios e lagos como são os cílios para os nossos olhos, né? Então, para que serve a mata ciliar? Ela protege, gente, as águas, tá bom? Pode ser água dos rios, igarapés, lagos. Então, a gente tem aquela mata que são aquela grama, aquele mato que vocês veem em volta do rio. Então, aquilo lá chama mata ciliar, por quê? Ela serve como proteção, tá bom? Ela é uma proteção dos rios. Vamos imaginar que os nossos olhos são os rios. E sabe os cílios? Quando você fecha assim, ó, os cílios não vai proteger os nossos olhos? Imagina, poeira, os ácaros, não fica tudo nos cílios? Então, imagine então a mata ciliar como os cílios. Legal? Importância. Elas possuem diversas funções, sendo a principal delas proteger um ambiente aquático da erosão do solo, impede que o solo das margens caia na água e cause o assoreamento.
Além de impedir o assoreamento, a mata ciliar evita que enxurradas levem produtos tóxicos e outros poluentes para dentro da água. Sendo assim, a mata ajuda a manter aquele ecossistema saudável e em equilíbrio. Olha aqui, olha a imagem para vocês. Tá vendo do lado, crianças? Olha, tem um rio andando tem um barco andando pelo rio. Tá vendo as árvores? Tá vendo os matos? Então, essa aqui é a mata ciliar. Ela serve como uma proteção para que as impurezas, tudo que vem de lixo, não caia diretamente no rio, tá bom? Então vamos lá, criança. Por que o nome da mata ciliar, né? Por que será que ela chama mata ciliar? Pelo fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos como são os cílios para os nossos olhos. Essa resposta vocês conseguiram encontrar lá mesmo no texto, tá bom? B. A principal função da mata ciliar, de acordo com o texto que a gente leu, é proteger rios, igarapés, lagos, olhos d'água e represas? Ou proteger o ambiente aquático da erosão do solo? Impede o assoreamento? Favorece o assoreamento? Crianças, olha aqui, a principal função é proteger os rios, né? Por quê, tia? Ele não protege da erosão? Com certeza, mas não é somente da erosão. Vocês lembram quando que estava escrito lá que também impede dos lixos, dos tóxicos virem para o rio? Então, a gente vai ficar com a primeira opção. 19, leia. Vamos falar sobre paisagem natural e paisagem cultural, tá bom? Paisagem natural é um ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofre nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens natural. Paisagem cultural é um ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, ou seja, é um ambiente que já sofreu a intervenção do homem, que é a intervenção humana, sabendo que o humano, desde os primórdios de sua existência, estabelece relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais disponíveis para sua sobrevivência e adaptam segundo as suas necessidades. A inserção de elementos culturais dá-se segundo a construção do espaço geográfico, expressando então a cultura de determinada sociedade. As paisagens culturais apresentam maior dinamicidade, pois estão em constante alteração. Então, aqui a gente está falando da paisagem natural, que é aquela paisagem que contém somente elementos da natureza, e a paisagem cultural, quando essa paisagem já sofre a intervenção do homem. Por exemplo, imagina vocês lá na floresta, tudo natural, árvores, rios, plantações, pássaros. De repente, o homem chega lá e constrói uma cabaninha. Aí, ele deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem cultural. Por quê? Porque o homem foi lá, construiu a cabaninha, então teve a intervenção humana. Correto? Terminamos a parte de geografia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma correção. Tchau, tchau!